Elas estão por toda parte, em hospitais, no ambiente, no nosso próprio corpo, invisíveis aos olhos, mas capazes de matar. As bactérias multiresistentes, conhecidas como superbactérias, representam uma das maiores ameaças à saúde global no século XXI. A cada ano, milhões de pessoas são infectadas por micro-organismos que não respondem mais aos antibióticos. E o pior, a ciência está ficando sem opções. Neste documentário você vai entender como esse problema surgiu, por que ele continua crescendo e o que ainda podemos fazer para enfrentá-lo. As bactérias são seres microscópicos, mas estão entre as formas de vida mais antigas da Terra. Algumas vivem dentro de nós e ajudam nosso corpo a funcionar melhor. Outras podem causar doenças, como pneumonia, infecções urinárias ou feridas contaminadas. Por décadas, os antibióticos foram a principal arma para combater estas infecções. Mas agora, muitas bactérias estão evoluindo e aprendendo a resistir. Uma bactéria multiresistente é aquela que sobrevive mesmo após o uso de diversos tipos de antibióticos. Isso acontece quando os micro-organismos desenvolvem mecanismos de defesa, como criar uma barreira contra o medicamento, expulsá-lo antes mesmo que ele faça efeito, assim como enzimas que podem destruir os antibióticos. Exemplos como MRSA, KPC e VRE são nomes que assustam médicos e pacientes. Infecções antes simples de tratar, hoje podem se tornar fatais. E estamos testemunhando o nascimento de uma era onde um corte simples pode ser uma ameaça à vida. A descoberta da penicilina em 1928 mudou a história da medicina. Pela primeira vez, era possível combater infecções que antes matavam milhões de pessoas. Mas o uso excessivo e muitas vezes desnecessário teve o seu preço. Prescrições feitas sem critério, tratamentos interrompidos antes da hora e a automedicação. E ainda pior, o uso em larga escala desses medicamentos na criação de animais para consumo humano também contribuiu para o aparecimento e o aumento da resistência das bactérias aos antibióticos. Cada vez que usamos antibióticos sem real necessidade, damos uma chance para as bactérias se adaptarem. E a indústria farmacêutica, por sua vez, desacelerou a criação de novos antibióticos. Hoje, são poucos os medicamentos novos que estão sendo desenvolvidos. Enquanto isso, as bactérias continuam a evoluir e nós a perder tempo. As infecções por bactérias multiresistentes não são apenas um desafio médico, são uma crise de saúde pública. Em hospitais ao redor do mundo, médicos enfrentam situações em que nenhum antibiótico disponível funciona. Pacientes internados por causas simples podem desenvolver infecções graves, em muitos casos, fatais. Estima-se que, só em 2019, mais de 1,2 milhão de pessoas tenham morrido diretamente por infecções resistentes. E os custos, com internações prolongadas e tratamentos complexos, são imensos.
A resistência também ameaça procedimentos como cirurgias, transplantes e tratamentos de câncer. Sem antibióticos eficazes, esses avanços da medicina moderna ficam em risco. Em um mundo cada vez mais globalizado, a resistência não conhece fronteiras. Um problema em um hospital local pode se tornar uma epidemia mundial. A resistência aos antibióticos é um problema que atravessa continentes. Países com sistemas de saúde frágeis, onde o uso de medicamentos não é controlado, enfrentam surtos frequentes. Em muitas regiões, antibióticos são vendidos sem prescrição, alimentando ainda mais a resistência. A Organização Mundial de Saúde já declarou: estamos entrando em uma era pós-antibióticos. Se não agirmos, doenças que hoje são tratáveis podem voltar a ser sentenças de morte. O combate às superbactérias exige cooperação global, investimento em pesquisa e, acima de tudo, conscientização da população. Nem tudo está perdido. Em laboratórios ao redor do mundo, cientistas trabalham contra o tempo. Novos antibióticos estão em desenvolvimento, mas o processo é caro, demorado e muitas vezes sem retorno financeiro. Alternativas, onde se utilizam vírus para matar bactérias, estão ganhando espaço. A inteligência artificial também está ajudando a prever como as bactérias evoluem, criando medicamentos mais eficazes. Mas talvez a solução mais poderosa ainda seja a prevenção. Protocolos rigorosos de higiene em hospitais, campanhas educativas para o uso racional de antibióticos e uma mudança de mentalidade onde cada um faz a sua parte. As superbactérias estão crescendo nas sombras. Elas não fazem barulho, mas aparecem nos noticiários todos os dias. Mas estão ali, esperando por uma brecha. O futuro da medicina depende da forma como agimos agora. Não use antibióticos sem prescrição. Sempre termine o seu tratamento. Lave as mãos. Cobre boas práticas nos hospitais e clínicas que você frequenta. A ciência precisa de tempo e o tempo depende de nós. A ameaça é real, mas a solução também está ao nosso alcance. Inimigos invisíveis. A luta contra as superbactérias começa com a informação.